E aqui nós vemos a história de José. Vamos lá. Gênesis capítulo 45, verso 1. José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amado Espírito, sinta-se à vontade em nós. Sinta-se à vontade nessa casa. Porque o Senhor é a minha inspiração de vida. O Senhor é o luzeiro que aponta para Jesus. Ah, lindo Espírito. Pregar sem o Senhor não tem como. Vida cristã sem o Senhor não tem como. Pois é só o Senhor que pode revelar Jesus. É só o Senhor que revela o amor de Jesus por nós. É só o Senhor que revela a doçura de Jesus por nós. E esse amor revelado cura as nossas feridas. Esse amor revelado nos liberta de nós mesmos. Nos liberta dos vícios, dos pecados, das idolatrias, das imoralidades. Oh, querido Espírito, vá onde as palavras não podem ir. Que a palavra não seja saqueada. Que a palavra ela venha cair na terra fértil que é o coração da sua igreja. E essa palavra ela venha florescer. Essa palavra não seja para eu me sinta bem, mas seja uma palavra que vai me transformar. Porque a tua palavra não é para nós nos sentirmos bem. A tua palavra é para nos salvar. A tua palavra é para nos curar. A tua palavra é para nos libertar. Eu não quero falar sobre a palavra. Eu quero falar a palavra. Porque a palavra é o verbo vivo. A palavra é Jesus revelado. A palavra é Cristo ressurreto. A palavra é aquele que tem a chave da vitória. A palavra é aquele que virá sobre os céus, aonde trocará a trombeta, e toda língua vai se prostrar. A palavra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra não é um evento, não é um filósofo. A palavra é o Filho de Deus que se transformou em carne, morreu, pagou o preço, rasgou uma dívida que nós tínhamos e nos arrebanhou e nos chama para Ele e nos levanta para Ele e nos luta por nós, luta por nós. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor.
mesmo que doa a Ele, seja a glória, a Ele seja o louvor. Mesmo que você não entenda, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A Ele a glória. Levante a sua mão bem alto. A Ele a Exalte glória. com temor, com amor. A Ele a Glória, glória. pra sempre. A Ele, a Ele, a Ele. A Ele a glória. Libere isso com toda a sua força, com todo o seu A clamor. Ele a glória. Seja o grito da sua alma em adoração. Deixa as lágrimas caírem, mas adore, adore, Pra adore. sempre, pra sempre, amém. Oh, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. A honra é dele. Nós somos a noiva comprada por ele. E ele deu para a noiva um dote, até ele vir buscar a noiva. Ele deu para mim e para você o Espírito Santo. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. E quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já... Cante isso pra Ele nessa noite. E em outro lugar não sabes viver. E onde estiver, clama a glória de Deus. Oh. Só a Ele a glória. Só a Ele a glória. Seja cheio, se derrame, se derrame, se derrame, se derrame, se derrame. Seja cheio, seja cheia.
presença. Presença. É a tua presença, Abba. É a tua presença, Abba. Só Ele que pode nos ajudar. É Jesus. Jesus de Nazaré. Só Ele pode nos ajudar. O Verbo vivo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O Senhor quer que nós façamos da nossa casa um lugar de adoração. Um lugar que na sua casa você consiga levantar as mãos, você e Ele sozinho. Um lugar que as suas lágrimas desçam para você e Ele sozinho. Um lugar onde que você tem saudade. Um lugar em que a palavra encontra a palavra. Não é sobre a palavra. A palavra. Ela encontre uma terra boa. Gente, ser crente normal é muito cansativo. A gente precisa ser crente apaixonado por Jesus. Ser apaixonado por Jesus. Gente, é uma doçura tão grande, é uma presença tão grande. Libera a rajada de fogo. Libera línguas de fogo. Libera, libera. Deixa, 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 deixa. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Deixa ele rugir. Da majestade. Deixa ele rugir. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Deixa ele te encher. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Seja cheio, seja cheia. Diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Alguns já entenderam. Já estão rendidos. Mas o Senhor, Ele quer mais pessoas rendidas.
Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Receba, 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 seja batizado pelo Espírito. 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 Ei, xararababa. Seja batizado pelo Espírito. Seja cheio, seja cheia. Lerere bababa cheio. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é. Anjos de Deus, anjos de Deus. Guerrei, guerrei, guerrei. Guerrei pela igreja, guerrei. Anjos de Deus, guerrei. Eu tô ouvindo trombeta, trombeta tocando. Deixa. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Toma mais, mais. Mais igreja, mais igreja. Mais, mais, receba. Receba, receba. 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 Oh. Xaramala. Há um som liberado do céu. Ui. E esse som está cantando sobre a noiva. Tem uma música sendo liberada, cantada sobre vocês dos céus. Senhor, eu ministro cura. Eu ministro libertação. Sara, sara os feridos, os milagres, os milagres, os milagres. Senhor, sara câncer, toda inflamação, toda doença seja queimada pelo poder do Senhor Jesus. Limpa os rins, limpa a bexiga, limpa o intestino. Rebalaxerabá.
O Espírito Santo, exaltado, adorado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exalte a Ele com as suas palmas e declare: o Senhor grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Adorado é o nome de Jesus. Santificado é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Hoje de manhã, eu meditando um pouco, e eu falei assim com o Senhor, Senhor, eu estou com a palavra pronta, eu estou com ela pronta, mas eu estou com saudade da sua bagunça santa, eu estou com saudade do Senhor fazer o seu movimento na sua casa. Porque, irmãos, eu vou falar sério com vocês, eu tenho um espírito criativo, eu não gosto de tudo na mesma coisa, do mesmo jeito. Então, quando vai ficando assim, direto, eu falo: nem, já cansei, Jesus, faz a festa, Jesus, faz a festa. E de manhã eu falei com ele, eu nem sei. O Leone falou assim: qual que é a base central da mensagem? Eu falei: não sei, eu estou com ela pronta, mas ela está à disposição. Se ela vai ser usada, não vai ser usada, o que vai ser, eu não sei. E desde manhã, quando eu comecei a ministrar essa palavra, eu senti cadeias se rompendo, um teto se rompendo. Eu fico pensando, e pensando em vocês, né? Porque a minha vida é pensar em vocês. Como tentar ajudar vocês a caminhar em Cristo. E pensando em vocês, eu falei: Senhor, cada um entra ali com uma dificuldade, com um desafio. Alguns pensando até em morrer. Alguns sem esperança. Aí eu estava pensando essa semana: nossa, eu podia pregar sobre isso, né? Eu podia pregar sobre isso, eu podia pregar sobre isso. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre propósito. Qual é o propósito da igreja em si? E eu tenho orado, eu abri uma campanha junto com o Senhor, e falei: Senhor, eu quero entender esse processo melhor. Cada ano eu faço 21 dias ou 40 dias nesse propósito específico. Porque eu sei que Deus não é um Deus que revela as coisas assim de uma vez. Deus é um Deus que revela as coisas em partes. E cada tempo a gente tem uma estrutura para o que Deus vai revelar. Deus prepara a nossa estrutura. Porque a nossa casa espiritual é como se fosse uma estrutura de uma casa física. Você não pode levantar um prédio de 10 andares em um alicerce que foi feito para um andar. Porque se você fizer, você vai perder toda a estrutura que ele tem. E nós somos a mesma coisa. Tem coisa que nós oramos a Deus há anos. Eu tenho pedidos há anos em Deus. Eu tenho promessas de Deus há anos. Mas se Ele nos dá fora do tempo, a gente morre. Porque a gente não tem maturidade. Não tem condições de estrutura espiritual para segurar o que vem com que Deus nos dá.
cada caminhar na vida cristã, salvação ela é gratuita. Você aceitou Jesus, você é salvo. Agora, entrar em níveis de unção em Deus exige de mim e de você renúncias em Deus. E geralmente as maiores renúncias que nós temos em Deus tem a ver com as verdades que eu acho que é verdade. Tem a ver com os meus direitos renunciados, direitos legais, direitos corretos, mas renunciados em prol de algumas coisas ou algumas pessoas. E nós vemos isso na história de José. José, ele foi um filho muito amado de seu pai. A esposa não podia ter filho, ele teve outras mulheres e vários outros filhos. E era uma briga só dentro de casa. Mas nasceu esse filho de Raquel. E era um filho muito amado. E os irmãos perceberam que o pai amava ele mais do que os outros. E já a guerra na casa foi armada. Em uma oportunidade que os seus irmãos tiveram, queriam matá-lo. Mas um deles intervém e fala, não vamos matá-lo, vamos julgá-lo numa cova. E julgou ele numa cova. Na minha mente criativa eu paro e penso assim, imagina o tanto que ele gritou ali dentro. Irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou todo machucado, aqui tem bicho, aqui tem galho, vocês me julgaram aqui. Gritava e os irmãos não ouviam. Um não queria que matasse, alguns queriam que matasse. Enfim, veio uma comitiva. Um deles teve a ideia, vamos vendê-lo. O que queria livrá-lo não estava nesse dia. Aí na comitiva, eles venderam o irmão para o Egito. Imagina ele sendo retirado daquele buraco, daquela cova, daquele poço. E gritando, e olhava para os irmãos, olhava para um, olhava para outro, falava, não faz isso comigo. Vocês vão me vender escravo, não faz isso comigo. Por que vocês estão fazendo isso? E o meu pai, como que vai ficar meu pai? Como que vai ficar meu irmão? Não faz isso comigo. Mas eles venderam. E ele foi levado. Você já pensou? Para mim a história de José é uma das histórias, depois da de Jesus, de maior perdão que existe. Ele foi rejeitado pelos seus, vendidos pelos seus, traído pelos seus. E ele foi levado para a casa de Potifar. Jovem. E lá ele cresceu. Ele foi um jovem. Querido, o que eu quero pontuar nessa história? Por isso que eu estou dando um panorama muito leve, por alto. O que eu quero falar nessa história? Ele teve um sonho em que ele seria o chefe da família dele. Os irmãos ficaram mais irados ainda. E ele compartilhou o sonho. Tem coisa que a gente não compartilha. A gente tem que aprender a ficar em silêncio em algumas coisas. E os irmãos ficaram com mais raiva ainda. E esse menino tinha uma promessa, ele recebeu uma palavra, ele teve uma revelação da parte de Deus de sonhos. E ele foi para Potifar. Lá chegando, todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Quando você está numa situação ruim, você mostra a sua natureza. Quando você está bonzinho, a sua natureza é camuflada. Mas quando você está ruim, a sua natureza é revelada. Então ele estava numa situação muito ruim e num ambiente de gente boa e gente ruim. Gente que queria desonrar Potifar e a família, e tinha desonrado Potifar ficando com a mulher de Potifar, que eu costumo chamar de patifona. Que a mulher pegava os homens que ela queria, que ela achava lá. Então lá tinha esse grupo. Ele preferiu ser do grupo do Senhor Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. A atmosfera ruim do lado de fora não apodreceu ele do lado de dentro. Ele sabia no Deus que ele cria. Ele sabia das suas promessas. Ele sabia da sua verdade. Ele não se corrompeu porque as pessoas eram corrompidas. Ele sabia que ele tinha que honrar a Deus, mesmo que o seu pai não estivesse vendo, mesmo que o seu Deus parecia que não estava ouvindo, mesmo que parecia que ele tinha sido abandonado, mesmo que a palavra que ele recebeu era mentira. Ele falou, não.
mesmo que a sua alma estava dilacerada, ele disse: não, eu vou andar olhando para o meu Deus. Ele fez o que era correto. Quantas pessoas que agem de maneira desleal com o outro, quando o outro não está vendo? Quantos funcionários são desleais aos seus patrões e os amaldiçoam? Quantos maridos são desleais às suas esposas? Quantas esposas são desleais aos seus maridos? Quantos filhos são desleais aos seus pais? E eu quero te dizer uma coisa, igreja. Quando eu sou desleal ao meu próximo, quando eu quebro aliança com o meu próximo, é porque eu já quebrei aliança com Deus. Porque o seu regulador não precisa ser as pessoas que vão ver a sua pastora. O seu regulador moral e espiritual precisa ser o seu Deus. Precisa ser o Espírito Santo. Precisa ser uma intimidade tão grande com o Espírito Santo que quando você for fazer algo, a sua alma se entristece porque você vai entristecê-lo. Quando você vai falar da vida dos outros, quando você vai murmurar sobre o seu pastor, sobre sua liderança, seu coração vai falar: não, não. Ele era um jovem em idade, mas era um gigante em Deus. Coisas às vezes que a igreja, hoje como igreja, não só essa, mas todas as igrejas, é um mimimi enorme. Tudo é mimimi, tudo é motivo. Aqui ele tinha todos os motivos, mas ele permaneceu fiel. E novamente ele foi afrontado. Aquela mulher armou uma para ele e falou que ele queria estuprá-la. Potifar podia matar, mas não quis. Eu cismo que Potifar sabia que ela era uma patifona e gostava muito de José. Mandou ele para ser preso. Ele chega lá de novo. Quando você começa num lugar novo é tão ruim, né? Fora do lugar, não conhece nada. De novo, sem nada. E ele chega naquele lugar de novo. Pessoas más e pessoas, situação de novo se repetindo, muito ruim. Isso acontece comigo, com você a todo tempo. Qual a escolha que nós fazemos? Você pode escolher honrar ao Senhor, ou você pode escolher desonrar o Senhor e falar: ninguém vai descobrir, minha mãe não vai, meu pai não vai, minha mulher não vai, meu pastor não vai, minha pastora não vai, ninguém vai descobrir. Aí eu vou tirar atestado médico de dengue, eu vou lá com todos os fatores, sintoma da dengue, estou com vontade de trabalhar hoje não. Ai, tenho dor de barriga, ai, minha cabeça no fundo do olho está doendo. Sabe que exame de dengue é depois de 4 dias. Então chega lá e fala que estou com diarreia, para não ir trabalhar. Deus está vendo a semeadura que você está semeando. Deus está vendo. Porque, querido, agora a minha esfera, o que José fazia, ele não se contaminava com pessoas que não tinham aliança. Querido, não ande com pessoas murmuradoras, pessoas que quebram aliança com Deus a todo tempo, porque o murmurador sempre vai juntar com o murmurador, o fofoqueiro com o fofoqueiro, o santo com o santo, sempre vai. Agora escolha aonde você vai se assentar. Ele escolheu se assentar à mesa do rei. E fala que lá ele cresceu. De novo as chaves da prisão ficavam nas mãos dele. Uma certa vez foram 2 homens, o copeiro e o padeiro, acho que é isso mesmo. Foram lá. E aí eles tiveram um sonho, contou para ele. Ele falou: olha, você vai morrer. Daqui tanto tempo você vai morrer. Agora você não vai morrer, você vai ser restituído. Mas lembre, quando você for, você lembra de mim lá, tá bom? Beleza, eu vou lembrar sim. E aconteceu do jeitinho que ele falou. O que saiu de lá lembrou dele? Não. Dias, meses. Não lembrou dele. Novamente, ingratidão.
Novamente rejeição. Mas ele continuou o seu andar firme diante de Deus. Até que o faraó um dia teve um sonho. Aquele homem que ele tinha dado a palavra naquela vez, se lembrou dele. Na verdade, querido, José, ele define a nossa vida que nós precisamos aprender. Irmãos, não foram vocês que me mandaram para lá, foi Deus. Porque Deus tinha um propósito. Aquele cara não se lembrou dele porque Deus tinha um propósito para o tempo certo, para a hora certa. Porque cativeiro tem lugar e tempo certo para acabar. No tempo certo, ele foi mandado cativo porque ele teve um sonho. Ele foi liberto porque interpretou um sonho. E se tornou o segundo no reino, com as chaves dos celeiros para alimentar. Porque discerniu um sonho. E os seus irmãos estavam passando fome, o pai manda, chega lá, não reconhecem José, porque José tem a maquiagem do povo egípcio, não reconhece, e ele foi mandado para lá com certa idade, chegou lá e já estava um homem maduro, não reconhece, até que o dia que José se revela a eles, e fala que ele chorou muito, muito. Naquele momento Deus estava completando a cura dele. Deus é um tempo que sabe curar na hora certa, no tempo certo, não é tudo de uma vez. Porque a gente não suporta. A gente vai por etapas, cirurgia é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma cirurgia, não pega uma cirurgia do pé à cabeça. Porque a gente não suporta. Tudo tem um tempo. E mais fala que chegou o dia, que falou com eles aqui, olha, foi Deus que me enviou. Eu não sei o processo que você está vivendo na sua vida. Eu não sei as dores que você está vivendo nessa vida. Mas você precisa olhar para os seus desafios e olhar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? O que está faltando para eu aprender aqui? Deus, o que está faltando para eu ir para a cruz? Porque, querido, o Evangelho é cruz. Não adianta correr da cruz. Porque a palavra fala, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quer guardar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então uma coisa que eu e você não podemos escapar é da cruz. E a cruz tem a ver com a gente de forma pessoal. Não é seu marido, não é sua esposa, não é ninguém. A sua cruz é a maneira que você reage aos seus processos aqui na terra. Cada um tem um processo diferente. Cada um tem. Cada área, cada um de nós tem uma área mais ou menos ruim. Cada um de nós tem. E é aonde que Deus nos espreme para a gente se parecer mais com Ele. Ou a gente entende esse processo e passa por ele. E fala, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Deus, eu estou sendo orgulhosa, vaidosa. Deus, eu estou te negando. Senhor, essa pessoa se levantou contra mim, mas o que o Senhor quer me ensinar sobre essa pessoa? Como que o Senhor ama essa pessoa? Eu faço isso. Porque às vezes a igreja é muito amorosa, mas às vezes a igreja também tem umas línguas, uns irmãos dos infernos. Se a gente não cuidar, a gente adoece. Ao mesmo tempo fala que a gente é bom, a gente é ruim. Tem gente que não faz absolutamente nada na obra e mete o pau nos que está fazendo, porque tem uma falha aqui, outra falha aqui. Parece até que não tem falha. Né? A gente é ruim para pôr defeito nos outros, não aceitar os outros. Não estou falando de aceitar os pecados das pessoas. Eu estou falando de misericórdia. E a gente quer que uma pessoa seja assim, enquanto a gente não é nada. A gente não faz nada. A gente tem dificuldade de perdoar. Devocional. Se eu pedir para vocês levantar a mão, ler a Bíblia. Qualquer dia desse eu vou perguntar se você está fazendo devocional. Todos os atendimentos que eu faço, a pergunta que eu faço é: sua vida devocional? Não, pastor, não está dando não. Estou fazendo não. Falei, por isso que está uma praga, está uma miséria. A sua vida toda destruída, porque não tem devocional. Se você não vai se parecer com Jesus, você vai parecer com você mesmo. E parecer com você mesmo vai dar ruim. Sua vida está ruim. Olha a sua vida devocional. Deve estar uma meleca.
Uma meleca. Desce aquela oraçãozinha, Deus, ai, que eu ganhe tudo nesse dia, que nada aconteça comigo e que eu durma feliz. Dessa é essa, basicona. Aí depois, na hora que dorme, fala assim, Deus, que bom que eu não sofri nesse dia, foi tudo tão bom, o Senhor está comigo o tempo todo, porque eu não sofro. Inocente. A gente tem até que se preocupar quando tu está indo muito bem, porque talvez é a gente que não está indo. A gente não está causando aflição nenhuma no inimigo. Aí ele fala assim, deixa ele estar enganado no espírito de religiosidade, que está tudo bem, que aí não dá trabalho. Porque quando ele começa a atacar a área do inimigo, o inimigo levanta e perturba a sua casa, e perturba a sua vida, e perturba a igreja. Aí você vai e fala assim, estou no caminho certo. Porque se primeiro você ora, você vai para o joelho, fala assim, oh Deus, estou pecando? Estou errando? O que eu estou fazendo? Não? Ok? Então é prova, marche. Moisés, o que você está reclamando, homem de Deus? Porque o faraó vai matar, o faraó vai nos destruir. Fala, homem, pega o cajado, toca as águas e marche. Você está comigo, o que você está esperando? Ei, meu Deus do céu. Fala assim, fala Deus. Ai, Jesus, tem dia que eu estou tão inspirada que eu queria pregar tantas horas. Tem gente que fica doido para ir embora, mas eu nem estou te vendo. Você já viu? Criancinha pequena, quando ele fala assim, ai, tá escondido. Tá debaixo da mesa do seu lado. Ele tá escondido, tá igual vocês, eu tô vendo e tô assim, tá escondido. E José, ele alcançou o propósito, porque ele soube passar pelos processos. Quais são os processos que você está passando? Você está adorando a Deus em meio aos processos? Você está se rendendo a Deus em meio aos processos? Em vez de ficar igual galinha da Angola, tá fraco. Pegar uma vara. Tá fraco, você vai ficar agora. Lá umas varadas nas pernas. Você vai falar assim, como assim? Se ficar triste está ok, não tem problema nenhum. Mas vai para o altar do Senhor e receba do Senhor o que você precisa. Tem gente que quer um trem, Deus dá, quer um trem. Nunca tá bom. Nunca tá nada bom. Não tem gratidão, não sabe amanhecer grato. Não sabe agradecer por nada, tá chovendo, tá ruim, tá com sol, tá ruim, tá comendo arroz, tá ruim, tá comendo carne, tá ruim. Se isso aqui tá ruim, tem gente que gosta de sofrer. Quando não tem motivo de sofrer, começa a caçar confusão para sofrer. Principalmente casal. Eles não tem nada para brigar. Mas eles já amanhece um olhando para o outro atravessado. O que você está olhando? Por que não pode olhar para você não? Não, porque você está olhando para mim me acusando. Acusando de quê, homem? Você está doido? Não estou doida não. Você amanheceu desse jeito, você vai para a igreja. Vou contar a pastora. Tinha motivo para brigar, igreja? Tinha motivo? Não. Tem gente que fica endemoniado. Fica mesmo. Aí a gente fala que fica endemoniado, falando que a pastora está ruim. Isso aqui para mim é o quê? É da legalidade. Tem gente que briga por mínimas coisas para transformar um inferno. Um inferno. Murmura de tudo. Aqui José, ele passou por processos. E os processos não tiveram o poder de desfazer a pessoa que ele era por dentro. Sabe por que nós respondemos mal às pressões? Porque muitas vezes por dentro nós não nos parecemos com Jesus. E por que nós não nos parecemos com Jesus? Porque nós não temos tempo de relacionamento com Ele. Como que eu vou parecer com quem não tem relacionamento? Até olhar para mim faz raiva. Se você passar na rua, alguém olhar para você e irrita, falando, você vai falar, falando de mim, é da igreja, está falando de mim. Ué, se tiver, dá tchau. Não entendo, gente. Aí o dia fica uma miséria, porque cismou que os outros estão falando você. Fala, quer falar, fala. Se quiser falar, fala de mim, o que vocês quiserem. Para que isso te importa? Quem é você em Cristo?
Você precisa tanto se afirmar com as pessoas porque você não sabe quem é em Cristo. Então as pessoas sempre têm que estar balizando as coisas que você faz. Sempre tem que estar te elogiando, sempre tem que estar te batendo palmas, porque você não sabe quem você é. José não teve ninguém para alisar o orgulho dele. Ou José cria em Deus e servia e dava frutos, ou ele se perdia e a sua promessa se perdia. É assim é com nós. Tem gente, que não vai gostar de você, tá tudo bem. Tem gente que você também não vai ser muito com a cara dele. Não estou falando odiar, que a palavra fala que a gente precisa amar todo mundo. Mas tem gente que você não vai ter muito assunto. Está tudo bem também. E você tem que aprender a lidar com rejeição. Você vai ser rejeitado a vida toda. Toda você vai ter que aprender a lidar com a rejeição. Tem uns que vai te amar e tem outros que não. E aqui ele aprendeu a rejeição em Deus. Esther, não deu tempo de eu pregar sobre Esther. Fica para outro dia, Esther. Põe a mão em direção ao seu coração. Ah, amado Espírito Santo. Eu te amo demais, Espírito Santo. Eu amo até os coros que o Senhor me dá. Porque quando o Senhor está me dando coro é porque o Senhor me ama. Eu amo as balançadas que o Senhor me dá. E eu preciso delas. Eu preciso delas, eu olho para Ti. Os meus olhos estão voltados para Ti. Porque Tu és o meu socorro. Tu és a minha alegria. Obrigado pela minha história. Obrigada pelos choros, pelas perdas, pelas rejeições, pelas ingratidões, pelas traições. Porque foram elas que me transformaram mais parecidas com o Senhor. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado. Obrigada, Espírito Santo, meu amor. Obrigada, Espírito Santo, quando eu não tinha nada, eu tinha o Senhor. Quando eu não tinha sonhos, eu tinha o Senhor. Quando eu não tinha esperança, eu tinha o Senhor. Quando eu nem sabia quem eu era mais, eu tinha o Senhor. Quando eu nem sabia o que eu cria mais, porque a dor era tanta, eu tinha o Senhor. Foi o Senhor que não me abandonou, que não me rejeitou. Quando eu era rodeado de pessoas, mas eu não conseguia permitir que ninguém tocasse em mim. Mas o Senhor foi o doce companheiro. O doce companheiro. Obrigada pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigada por essa igreja. Obrigada por o Senhor. Ah, Jesus, eu quero parecer tanto com o Senhor. Fala com Ele que você quer se parecer com Ele. Peça a Ele para te refazer. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Eu quero ser. Senhor amado, Ele não te abandona nos processos. Como um barro, não se revolte, não adoeça no meio do processo. Seja sensível ao que Ele está te ensinando no processo. Quebra minha vida. Ele está te ensinando a permanecer, a guerrear. E me faça de novo. Toca os meus olhos, os meus ouvidos. Eu quero ser. Ah, eu quero, Abba. Eu quero ser. Como eu quero.
quero, como eu quero. Um vaso. Como eu quero, como eu quero. Se tu quiseres. Transforma-nos, Jesus. Cante para Ele, cante. Senhor. Cante isso. Eu sou o barro, quebra minha vida, quebra. E me faça de novo. Eu quero. Eu quero. Um vaso. Nutra esse sonho de ser vaso novo. Nutra este sonho de ser vaso novo. Ai, nutra isso. Acorde cedinho, veja o dia romper. Veja o sol saindo e rompendo as trevas. É assim que Deus quer te fazer, um sol para romper as trevas. Oh, Abba. Oh, Jesus querido. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. Te amo, Jesus. Ah, Jesus. Perdoar como o Senhor perdoa, abrir mão como o Senhor abre. Andar a segunda milha. Dar a veste. Ser uma igreja de verdade. Ser um povo cristão de verdade. De verdade. Louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia que eu estou inspirada mesmo, gente. Vocês têm noção, eu estou parando pelo horário, mas não é pelo meu coração. Tá? Fica sabendo disso, só quero deixar isso.